Então, primeira questão da aula de hoje, vamos falar aí tudo sobre o nosso olho humano, tá certo? Ele funcionando normal e também as anomalias que ocorrem, tá? Então, vamos lá. Na formação das imagens na retina da vista humana normal, o cristalino funciona como uma lente O. Então, nós sabemos que no nosso olho existe o cristalino, né? Que é nada mais, nada menos do que uma lente, tá? E essa lente, vocês já sabem que nós temos a retina, que é onde forma a imagem lá atrás, mas nós temos uma lente, né? No nosso olho humano, tá? Na nossa visão humana, tá? Agora é uma lente que pode variar o grau dela, ou seja, a vergência, tá? Nós vamos já ver como varia, tá? E essa lente é uma lente convergente. Eu coloquei aí uma figurinha só para você lembrar do olho normal. Ó, tá aqui uma pessoa, um objeto que você quer ver. Essa luz que sai do objeto entra aqui no olho humano, tá certo? Tem aí a pupila que libera uma maior ou menor quantidade de luz e a imagem aparece aqui atrás na retina, ó. Então esse ponto aqui que eu vou grifar agora de vermelho é onde se forma a imagem, tá? Nessa parte aí que é a retina, chamada de retina do olho, ok? Então aqui onde a imagem é formada, nós temos a retina, mas para ela passar é necessário que essa luz entre, passe aqui por uma lente, tá? E essa lente pega esse raio de luz e converge para um ponto onde é formada a imagem, ok? Lembre-se que essa imagem aqui atrás que está sendo formada, ó, no olho humano, a luz entra no olho. Se a luz entra no olho, esses raios que aqui se encontram, a imagem formada é devido à presença de luz. São os raios de luz que efetivamente se encontram. Então a imagem é denominada real, tá certo? Então, por que a imagem é denominada real? Porque os próprios raios de luz se encontram para formar a imagem. Não são os prolongamentos deles, ó. Não são os prolongamentos do raio de luz, são os próprios raios de luz. Então essa imagem é real. E toda imagem real é invertida. Se é invertida, significa que os objetos que se formam na retina, eles estão de cabeça para baixo, tá? Vai para cá, para cá, para cá. Vem comigo, vestibulando esses. Professor Luiz Carlos, peraí. Quer dizer que se tem aqui um lápis e você está vendo esse lápis aparece de cabeça para baixo, lá dentro do meu olho, na retina? Sim, aparece de cabeça para baixo. Porque a luz entra, ela passa pela pupila, passa e entra no olho e chega lá na parte final do olho, que a gente chama de retina, onde é formada a imagem. Só que como a luz passa, é encontro de luz, então essa imagem é real, tá? E toda a imagem real é invertida. Lógico, menor que o objeto, porque o nosso olho é menorzinho, então essa imagem aparece bem pequenininha. E se é invertida, como é que eu não vejo esse lápis de cabeça para baixo? Aí, pela anatomia, né, pelo todo o nosso sistema, tá? Essa imagem é encaminhada ao cérebro por impulsos, né, elétricos e automaticamente a imagem aparece normal no nosso cérebro. A gente termina vendo a imagem direita, tá? Mas na verdade, lembre-se que se perguntar como é formada a imagem na retina do olho humano, se perguntar isso no vestibular, você vai colocar que a imagem ela é real, porque a luz efetivamente entra, tá? E quando os raios de luz se encontram para formar a imagem, a gente chama ela de real. Caso contrário, ela é virtual, tá? Quando são prolongamentos, mas nesse caso a luz entra no nosso olho. Então lembre-se, a imagem formada na retina, na parte de trás do nosso olho, ela é real, invertida e menor do que o objeto. Então lembre-se que toda a imagem que é formada no seu olho aparece de cabeça para baixo, ok? Agora, lógico, devido a impulsos elétricos, o nosso cérebro transforma, né? Passa para a gente como se ela estivesse direita, como a gente vê ela direita, ok? Mas se perguntar na retina, a imagem é real, invertida, ou seja, de cabeça para baixo, se o objeto estiver normal, e menor que o objeto. Não esqueça. Então volta aí para a figura, ó. Vou apagar aí o que eu escrevi, tá? Então tá aí, ó. Eu tenho aqui o olho humano, tá? Eu tenho aqui o que eu chamo de cristalino, que é essa lente, ok? Nós temos aí no blog aula só de lente, que a gente deu para vocês. E essa lente cristalino, ela é uma lente convergente. Ela pega os raios de luz e converge aqui para retina.
Ok? Então, vestibulando, hoje eu estou meio gripado aqui, peguei de Jonathan aqui, de Júnior aqui na técnica, mas vamos embora. Então a imagem é o quê? Real, invertida e menor. E a lente, o cristalino, a gente chama a lente cristalina do nosso olho, ela é uma lente convergente. Então qual é a resposta? Ó, a cristalina é uma lente convergente e são formando imagem o quê? Reais, invertida e diminuída. E onde é que essa imagem aparece? Na retina, ok? Do olho. Beleza, vestibulando? Então vamos para a próxima questão. Olha só, questão de cálculo, a turma de biométrica e tecnológica tem que prestar atenção demais. A turma de humanas dá uma olhada aí, né, que a gente vai relembrar um pouquinho de cálculo, mas é rápido, mas no final as informações que a gente vai dar teórica é importante para as questões objetivas. Então vai lá, ó. Um olho normal, hemétrope, pode ver nitidamente objetos situados desde o infinito, que é o ponto remoto, até 25 centímetros, que é o ponto próximo. De quanto varia a vergência do cristalino quando o objeto se movimenta de uma posição para outra? Então, a turma de humano agora, eu vou reler a questão e dar informações para vocês. Vamos lá. Um olho normal, o olho normal ele é chamado de hemétrope, pode ver nitidamente objetos situados desde o infinito. Então a gente vê um objeto bem longe, a gente chama de infinito, né? Que é o ponto remoto. Então quando falar no vestibular em ponto remoto, se seu olho está aqui, ó, tá? Quando falar em ponto remoto, PR, ponto remoto, é o ponto mais distante. Até 25 centímetros do olho, ó, do cristalino, da lente. 25 centímetros, que é o ponto próximo. Que é o ponto próximo. De quanto varia a vergência do cristalino? A vergência do cristalino, é mesmo perguntar, de quantos graus varia, tá, a vergência dessa lente, já que o cristalino é uma lente. Quando o objeto se movimenta de uma posição para outra. Então eu vou apagar e vou fazer essa questão. Então ele disse que um olho normal, vou reler, um olho normal, hemétrope, pode ver nitidamente objeto situado desde o infinito, que é o ponto remoto, até 25 centímetros de distância do olho, que é o ponto próximo. De quanto varia o grau da lente quando o objeto se movimenta de uma posição para outra? Então, olha o que foi que eu fiz aí, vestibular, rapidinho. Solução. A posição da imagem formada pelo olho é invariável, lógico. A imagem vai ser sempre formada na retina, então ela é constante, tá? Pois está sempre na retina. A vergência, ou seja, o grau da lente, o grau da nossa lente do olho, que a gente chama de cristalino, então o grau da lente cristalino pode ser calculada pelas equações que vocês conhecem. Qual é a equação? A vergência, alguns chamam de D, outros de V, né? A vergência é 1 sobre P mais 1 sobre P', aquela mesma equação lá do espelho, ok? Quando o objeto está no infinito, P1, a posição do objeto, vai ser 1 sobre infinito, tá? E a outra posição é quando o objeto está onde? A 25 centímetros de distância. Então, nós vamos ter aí que é o objeto no ponto próximo. Então, lembre-se, ó, só repetindo aí, tá? Porque eu botei aí infinito e 25 centímetros, porque ele quer, ó, deixa eu só apagar aqui, vestibular, ó, ele diz que o objeto está no infinito. Então, eu vou ter a posição do objeto lá para o infinito e vou ter uma outra segunda posição do objeto quando ele está a 25 centímetros, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, um no infinito e o outro a 25 centímetros. Como é que eu vou calcular isso? Preste atenção. A vergência, turma, vai ser o seguinte, eu vou colocar aqui, ó. Eu vou pegar aqui um slide em branco, só um minutinho aí. Não sei se aqui não, aqui eu não tinha colocado nenhum slide em branco. Então vamos escrever aqui em cima mesmo. Vocês já viram aí quase a aula toda, mas não se preocupe que vai ser devagarinho, tá? Então como é que eu vou achar de quanto muda o grau da lente do meu olho, tá? Então como é que eu sei? A vergência eu chamei de D, mas você pode chamar de V, aí cada um chama, né, da cor que melhor quiser, vai ser 1 sobre P mais 1 sobre P'. Só que ele pediu para as duas posições. Então,
a primeira posição, que eu vou chamar D1, a primeira posição, que eu vou chamar D1 no infinito, tá? Então, vai ficar como? Vou chamar de D1, ok? D1 vai ser igual a 1 sobre infinito mais 1 sobre P', ok? Esse P' é a posição da retina. Então, deixa eu fazer aqui menorzinho para vocês, tá? D1, eu vou achar a vergência da lâmpada na posição lá do infinito, ok? Deixa eu ver aqui se eu consigo escrever aqui, pronto. D1 vai ser D1 vai ser 1 sobre infinito mais 1 sobre P', porque a primeira posição é no infinito. P', a imagem sempre se forma na retina, vai ser a mesma. Na posição 2, ó, vestibulando, se cair essa questão lá do olho humano, na posição 2, em vez de infinito, vai ser 25 centímetros. Então, vai ser 0,25, tá? Mais 1 sobre P' é a mesma. Então, eu tenho duas situações para o meu olho, tá? Uma quando ele está no infinito e a outra quando ele está a 25 centímetros, que é considerado o ponto próximo. Quando eu diminuir uma da outra, esse aqui vai cortar, porque vai ficar D1 menos D2 e vai diminuir uma da outra. Foi o que eu fiz aqui, ó. Quando eu diminuir uma da outra, a variação da divergência, esse aqui eu cortei, porque todos os dois estão na retina. Aí aqui, ó, a variação aqui vai ser P2 é 0,25 e P1 é quando o objeto estava lá no infinito. Ora, você tem R$1 para dividir para infinitas pessoas, isso aqui não vai dar nada para ninguém, tem que ter a zero. Então, a resposta vai ser 1 sobre 0,25, ou seja, 4 graus, ok? Então, vestibulando, para cá, para cá, para cá. Eu vou repetir rapidamente essa questão para a turma tecnológica e biométrica, depois nós vamos ter uma questão aí teórica aí para a turma de humanas, tá?